como o futebol brasileiro e o Vasco podem se beneficiar com o Mundial de Clubes, o Super Mundial, Copa do Mundo de Clubes, chame como você quiser. Eu fiz essa análise, eu levantei alguns dados e algumas coisas que já estavam na minha cabeça para a gente poder conversar sobre isso aqui. Não tem notícia do Vasco, não tem muita coisa rolando agora. Chegou lá o Admar e tal, mas por enquanto ainda não rolou. O negócio agora é análise. Esse vídeo eu acho que vai ser um vídeo atemporal, então vai acabar sendo visto depois. Se você está vendo no ponto futuro, esse vídeo ainda é muito atual para você. Te garanto. Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, se você é novo por aqui, considere deixar seu like, se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu comentário e o seu like, beleza? A mensagem chega para mais vascaínos e ajuda muito o crescimento do canal. Fechou? Então vamos embora. Cara, eu tô fazendo uma análise de como que esses confrontos do Super Mundial, de brasileiro contra europeu, brasileiro contra árabe, brasileiro contra asiático, brasileiro contra africano, como isso, e não só brasileiro, mas também argentino, tá? Argentino também entra nessa conta. Como que isso pode ajudar o futebol brasileiro e o Vasco, inclusive, com isso. O Brasil tem demonstrado bons desempenhos contra os europeus na primeira fase do Super Mundial. Então, teve empate do do Fluminense com o Borussia, do Palmeiras com o Porto, o Palmeiras jogando muito mais que o Porto, o Fluminense indo pra cima do Borussia, teve empate do Boca contra o Benfica, que tomou empate de bobeira, o Boca. Então teve várias coisas que aconteceram que surpreenderam sim os europeus. Eles podem até falar que não, mas eles foram surpreendidos com toda certeza. Com toda certeza. Porque eles achavam que eles iam chegar aqui e iam ganhar na maior tranquilidade do mundo dos brasileiros, ia jogar devagarzinho, tocando bola e tal. Mas tem uma diferença grande. O top, primeira prateleira da Europa, não é igual à segunda prateleira. E a partir da segunda prateleira da Europa, esses caras começam a penar para tentar ganhar da gente. E eu falo da gente assim, de brasileiro no geral, porque qualquer brasileiro que estivesse lá teria o mesmo empenho para ganhar dos europeus. Então, os jogos foram equilibrados, né? Claro, ainda não terminou o jogo contra o PSG, o Botafogo vai jogar contra o PSG, e aí esse jogo eu acho que vai ser um amasso. Então, se você estiver vendo no ponto futuro, você sabe o resultado desse jogo, tá bom? Mas a maioria dos jogos, desses jogos, os brasileiros têm equiparado os jogos, têm tido dificuldade. O brasileiro não tomou gol, mas também não fez, esse é o ponto. Mas os caras não ganharam, os caras não perderam, os europeus, por um milagre. O que eu quero dizer com isso? A valorização do futebol se dá muito por onde o seu jogador está jogando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogador. O Marcos Leonardo foi vendido do Santos para o Benfica por 20 milhões de euros. Vamos contextualizar. O Santos é um time endividado. O Santos é um time que está no Brasil. O Santos é um time que não tem toda aquela mídia de todos os jogadores. Apesar de ter saído o Neymar de lá, ter saído o Robinho, ter saído o Diego, ter sido o time do Pelé e etc. Beleza? Só que todo mundo sabe. Porém, por estar no Brasil, o Santos vende o jogador mais barato. E ele saiu por 20 milhões de euros. Correto? Anotamos aqui esse valor. O Marcos Leonardo foi vendido do Benfica pro Al Hilal por 40 milhões de euros. Ou seja, aí você fala, pô, mas ele teve uma evolução durante esse tempo. O Marcos Leonardo, quando ele foi vendido, ele já estava no Benfica há muito tempo. Então ele já estava testado lá. Ele foi vendido 7 meses depois que ele chegou no Benfica. Ele não teve tempo de adaptação total no futebol europeu. Ele ficou 7 meses em Portugal. E em 7 meses, o valor de mercado dele
dobrou quando ele esteve em Portugal. Então, cara, isso mostra... Isso é só um exemplo. Deve ter vários outros, muitos outros exemplos. Mas isso mostra que, por estar na Europa, apesar de Portugal ser uma liga periférica da Europa, mas por estar na Europa, o jogador fica mais caro. Não que todos vão dobrar o preço, mas ele fica mais caro. Ele fica muito mais caro por estar na Europa. Por estar jogando no Benfica, ele vai ser muito mais caro. E isso, quando você pega para anotar o valor de mercado dos times, né, por jogador de cada uma das ligas, você pega que a Liga Brasileira e a Liga de Portugal, a Liga Brasileira ainda é mais cara. A Liga Brasileira é 1,8 bilhões e a Liga de Portugal é 1,7. Beleza, 100 milhões de euros mais caro em jogador. Então, somar todos os jogadores da Liga Brasileira, todos os jogadores da Liga Portuguesa e vender, o Brasil teria 1,8 bilhões e Portugal teria 1,7 bilhões. Tudo certo. Mas, cara, a minha análise é: se os times do Brasil estivessem em Portugal, os jogadores brasileiros seriam muito mais caros. Eu não vou falar aqui que é o dobro, não vou falar aqui que seria o dobro, mas eu acho que seria uns 50% mais caro no mínimo. Eu acho que dá pra chutar um valor desse. Eu acho que seria 50% mais caro no mínimo. E pra voltar no início da análise do porquê que isso ajuda o Super Mundial ajuda o Brasil, o Vasco, é porque quando acabar essa primeira fase do Super Mundial e ver quem passou, quem não passou, quem jogou, quem não jogou, vão ver que os times brasileiros são muito mais fortes do que eles julgam. E isso acontece muito por você estar distante, por você não estar tão perto, por você não ter jogos frequentes. Então isso vai mostrar que a Europa, beleza, o melhor da Europa, ele vai ter a supremacia. Ah lá, hoje, né, o PSG, o Bayern, o Barcelona que não tá, o Real Madrid, esses times vão ter supremacia, isso é óbvio, porque, pô, eles compram o melhor que a gente pode produzir, e eles compram o melhor que todo mundo pode produzir. Então, concentra neles. Porém, os outros, a partir da segunda prateleira, isso não vai acontecer mais, cara, isso não vai acontecer mais. E outra, quando chegar alguém para comprar um jogador aqui no Brasil, que vai falar assim: você está cobrando mais barato aqui, mas em Portugal ele custaria tanto. Então não, ele vai custar tanto. Se você quiser, você compra por tanto, senão você compra em português. E aí? Aí o cara vai começar a repensar: não, pô, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui e tal. E aí os times brasileiros vão consequentemente vender jogadores mais caros, mais dinheiro pra gente, melhor jogador que a gente contrata. E o mundo gira. Isso é capitalismo. Então, quando você coloca em nível de equiparação, quando você coloca em nível de comparação e você tem uma base comparativa dos dois, você consegue entender o real valor das coisas. Enquanto o Brasil fica aqui, fora do mundo para eles, e aqui é o mundo, acho que eu não tava pegando a câmera. Quando o Brasil fica fora do mundo, aqui, fora do mundo, e o mundo tá aqui é o estranho, aqui é o cara que não existe, aqui é o cara que é mais barato, aqui é o exótico, entende? E aqui não, aqui é o mundo, aqui é caro, aqui é barato. Quando você coloca esses dois para colidir e você vê que não tem um atropelo do mundo para o estranho, eu falo: opa, eu acho que o estranho não é tão estranho assim. Eu acho que o estranho é um pouco mais mundo. Eu acho que o estranho é um pouco mais parecido com a gente. O estranho é melhor do que eu imaginava. E, cara, isso mostra o quão arrogante a Europa é em relação ao futebol. Eles são extremamente arrogantes, eles acham que eles são os melhores sempre, em tudo, de qualquer forma. O goleiro é melhor, o técnico é melhor, o atacante é melhor, o lateral é melhor, tudo melhor. É que eles não são, nem sempre. A nata obviamente, a nata vai ser melhor sempre, não tem como a gente lidar com isso, porque a gente não vai ter o investimento que o PSG tem do Qatar, né? A gente não vai ter o investimento que o Manchester City tem de Abu Dhabi. Acho que é Abu Dhabi. Até o Bahia City e tal, mas o Bahia City é um satélite do City. Eles nunca vão fazer o Bahia ser um clube com mais investimento do que o Manchester City. Ok? Isso aí já tá fora de cogitação. Mas
com os outros times um pouco abaixo, a gente tem disputa sim. E a gente tem melhorias. E, cara, tem uma coisa que precisa estar alinhada. São 3 coisas, tá? É o Brasil ir bem no Super Mundial. O Brasil ter um fair play financeiro. Por quê? Porque o time, quando ele não está endividado, ele vende muito melhor. O time endividado vende muito mal. Por exemplo, o Vasco, nós vendemos muito mal nossos jogadores porque nós somos endividados. E os caras sabem que nós somos endividados. Os caras colocam a corda no nosso pescoço. Se o Rayan estivesse no Palmeiras, o Rayan custaria 50 milhões de euros. O Rayan custaria 50 milhões de euros sem ter jogado um jogo, tá? No profissional. Sem custar nenhum jogo no profissional, o Rayan custaria 50 milhões de euros. Mas a gente está construindo nossa imagem, a gente está construindo nossa solidez financeira. A gente vai chegar nesse patamar. A gente ainda não tá, por culpa nossa, mas a gente ainda não tá. Mas a gente ainda vai chegar. E a outra coisa que precisa é ter uma liga que fortalece os nossos clubes. Então são 3 pilares. Um é o que está acontecendo agora, o Brasil se mostrar no Super Mundial, mostrar que é capaz, que os times são bons, que os jogadores são bons. 2 é o fair play financeiro. Então, os clubes estarem saudáveis. Clubes saudáveis saudáveis financeiramente, atraem mais dinheiro. E o 3, uma liga forte que lide e que faça o futebol brasileiro se desenvolver, que venda o jogo para fora, que tenha regras de estádio, regras de gramado, que o gramado tem que estar bom, não pode estar o gramado ruim, não pode estar o gramado soltando tufo, a bola pulando, porque aí não é bom para o espetáculo, os gramados têm que ser bons. Tudo isso vai fazer o nosso futebol ficar muito mais caro, muito mais apresentável e muito melhor. Então, essa análise, eu acho que isso não vai ser de imediato, tão de imediato assim, mas isso, conforme for passando o tempo, a gente vai ver esse crescimento no preço dos jogadores no futebol brasileiro, o desenvolvimento dos clubes e a saúde financeira dos clubes. Eles são muito focados nisso. Eu acho que o único clube que não tinha concordado ainda com a Liga foi o Flamengo, mas, cara, se ele for ele vai ficar é capaz dele ficar de fora e todos os outros fazerem. É isso, porque, beleza, não tem o Flamengo, tá bom, Flamengo, tchau. Vai jogar, sei lá, vai jogar lá na Argentina, então, vai jogar no Paraguai, vai jogar o futebol da Venezuela, sei lá, se vira. Você não quer estar aqui, vai fazer sua vida. Então, obviamente que eles vão assinar, eles vão fazer pressão, mas vão assinar. Tem 39 clubes falando uma coisa e só um falando não, esse um vai ficar de fora, não importa quem ele seja, entendeu? Não importa quem ele seja. Ah, mas o Flamengo tem grande torcida. O Corinthians tem, o Palmeiras tem, o Vasco tem, o São Paulo tem, o Cruzeiro tem, o Galo tem, o Grêmio, o Internacional. Pronto, filho, acabou. Vai ter futebol do mesmo jeito. Vai ter futebol do mesmo jeito. Entendeu? Então, isso vai ser muito importante pro nosso futebol. Acompanhem. Eu tô acompanhando o Super Mundial, assim, muito de perto, porque é a competição do ano. E eu acompanho isso para entender como que isso vai impactar o Vasco e trazer aqui para vocês uma análise muito legal sobre isso, na minha opinião. É algo que eu já tô pensando há dias qual é o dia que eu ia fazer essa análise, ia trazer aqui o vídeo para vocês. E eu vou continuar fazendo análise sobre o Mundial, sobre como o Mundial vai impactar no futebol brasileiro e impactar no Vasco, consequentemente. Se pro bom e pro ruim. Beleza? Então, hoje foi coisa de notícias boas. É uma notícia boa pro futuro. A gente vai ter um futuro muito mais feliz do que os anos de 2010 pra frente, que o futebol brasileiro entrou num declínio enorme, que tava uma coisa horrorosa. Eu acho que até depois de 2005, assim, eu acho que o futebol brasileiro começou num declínio horroroso. E só piorou, os times endividados, time grande caindo pra Série B por dívida, desorganização de campeonato, tudo aquela coisa horrorosa que aconteceu. Mas depois dos anos 20 e depois do que aconteceu em 2020 e 2021, os clubes perceberam que eles poderiam morrer. Então, com o direito de arena sendo revogado,
com chegada de patrocinadores novos, com a chegada de como você poder vender vender seu direito de transmissão para quem você quiser, tudo isso, essa abertura do mercado, isso melhorou muito, muito mesmo o nosso futebol. Então, se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, eu agradeço você, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua audiência. Considere deixar seu like, diz aí pra mim o que você acha dessa análise, você acha que faz sentido, você acha que não faz. Ah, Moisés, você viajou muito o que você tá falando, você é louco. Coloca aí, fala aí pra mim. Fala aí pra mim o quanto eu sou louco ou o quanto eu sou coerente. Eu vou adorar ouvir você, ler você e a gente conversar sobre isso, beleza? Tamo junto.